Shalom, meu nome é Rosilene e dando continuidade ao estudo da primeira carta de Coríntios, hoje nós vamos estar falando do capítulo 10, sobre o uso sábio da liberdade cristã. Como usar com sabedoria a liberdade cristã? No capítulo 9, Paulo, ele deu exemplo de si mesmo, um exemplo positivo. Já no capítulo 10, ele vai dar outro exemplo, um exemplo negativo. Ele vai usar o povo de Israel. Segundo Warren Wiersbe, Paulo ensina duas grandes lições. Nossa experiência religiosa, ela deve ser balanceada com a precaução e cuidado e vigilância, e deve ser balanceada com a nossa responsabilidade cristã. No versículo 12, ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuidado com a vaidade, a soberba, o orgulho, com o alto grau de espiritualidade. A vaidade precede a queda, a soberba precede a ruína. Paulo adverte quanto ao perigo da autoconfiança. A gente pode ter como exemplo Satanás. Paulo usa como exemplo a nação de Israel para advertir os crentes de Corinto. Ele usa 3 advertências. Primeira, privilégios não são garantias de sucesso. A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus: proteção, orientação, libertação, sustento, perdão. Mas a despeito disso, Israel fracassou. Muitos de nós recebemos inúmeras bênçãos de Deus e falhamos. Recebemos redenção, somos redimidos do pecado e optamos por usar a liberdade sem sabedoria. Israel teve tantos privilégios, mas Deus não se agradou da maioria deles. Por quê? A autoconfiança exagerada deles. Privilégios espirituais não são garantias de sucesso espiritual. Crente, filho de crente, ler a Bíblia e a igreja, fazer parte de um grupo, participar da ceia, cantar e orar ao Senhor, ouvir a mensagem não te garante sucesso espiritual. Número 2, um bom começo não é garantia de um final feliz. Fique esperto, se liga. Nem sempre quem começa bem, termina bem. Paulo mostra um fato marcante. Nenhuma geração na história da humanidade viu tantos milagres como aquela geração de quem Deus não se agradou. Eles não só viram, mas foram beneficiários desses milagres. Eles viveram os milagres. Vamos dar exemplo: as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, a rocha brotando água e outros mais. 3 gerações viveram os milagres e prodígios. Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, os apóstolos, e mesmo assim houve tanta dureza de coração e incredulidade. Será que vemos o mesmo hoje? Deus usa os exemplos do passado para nos advertir a ter sabedoria nos dias de hoje, para não cometermos os mesmos erros. Temos os exemplos deles como advertência. Eles estavam debaixo da lei e nós debaixo da graça. Quando um crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e desvaloriza o sacrifício de Jesus. Cuidado com a superespiritualidade. Quem não aprende com as lições da história comete os mesmos erros. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa. De nós outros, quem sabe os fins dos séculos têm chegado? Deus pode nos capacitar para vencermos as tentações se dermos ouvido e formos fiel à sua palavra. Esse é o terceiro item. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Paulo nos ensina que as provas e tentações virão, mas Deus permite para nos refinar, depurar e fortalecer e nos conduzir em vitória. Ele proverá o livramento. Paulo nos ensina 3 coisas sobre a prova. A tentação ou a prova vem para todos, é inevitável. Outras pessoas já passaram e não são únicas. E Deus sempre provê uma saída para a tentação. Paulo já tinha advertido os crentes de Corinto a fugirem da fornicação. Agora, ele os adverte para fugirem da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. A idolatria é extremamente perigosa. Um crente não pode se tornar participante da mesa do Senhor e da comida de demônio. Alguns se julgavam tão fortes que não se importavam nem mesmo com o que Deus havia determinado. Alguns diziam: a minha consciência não me agride, eu não sinto nenhum problema com isso. Paulo pergunta: você é mais forte do que Deus? Você pode até se considerar mais forte que os crentes fracos, que se
escandaliza em ver você assentado numa mesa de ídolos. Mas você é mais forte do que Deus? Tentar a Deus é loucura. Por isso, Paulo é categórico: fugir da idolatria. Paulo está dizendo que o crente é livre, mas não pode fazer o que Deus condena. Cuidado com a mesa onde você senta. A liberdade deve ser balanceada com responsabilidade. E como equilibrar a liberdade cristã com a responsabilidade? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Paulo está dizendo que a nossa liberdade não deve ser motivo de tropeço para outras pessoas. Paulo não nega a liberdade do crente maduro para desfrutar dos seus privilégios em Cristo, mas a maturidade equilibra a responsabilidade. 3 tipos de responsabilidade com a liberdade: com os irmãos da igreja, edificar a vida do outro e não feri-los com a sua liberdade. Cuidado para o que é amoral não se torne imoral pelas nossas atitudes, comportamentos, vestuário, linguajar e outras atitudes. O apóstolo acentua: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós temos a responsabilidade de glorificar a Deus em todas as coisas. A glória de Deus não é promovida onde eu uso minha liberdade para fazer o meu irmão tropeçar e cair. Temos responsabilidade de procurar ganhar os perdidos. Paulo diz que não devemos ser pedra de tropeço, mas uma ponte, ser um facilitador para as pessoas entrarem no reino de Deus. Além de não sermos motivo de tropeço para os salvos, devemos também nos esforçar para ganhar os perdidos para Cristo. Jesus falou a respeito dos fariseus que ficavam à porta do reino de Deus e não entravam e nem deixavam as outras pessoas entrarem. Não sejam entrave na conversão de outras pessoas por causa das suas atitudes e do mau uso da sua liberdade. Liberdade cristã, posso dizer, é livrar-se de si mesmo para glorificar a Deus, tornando-se semelhante a Cristo. Use sua liberdade com sabedoria. Vamos orar? Pai, nós queremos te entregar, Senhor, esse estudo em tuas mãos. Que essa palavra ela fique gravada em nossos corações. Que nós sejamos sábios, responsáveis com o dom que o Senhor tem nos dado. O dom, Senhor, da vida, o dom da salvação. Que a nossa liberdade, que através da graça que o Senhor tem derramado sobre nós, ela seja responsável e que ela leve muitos outros, Senhor, a te conhecer, a viver uma vida também, Senhor, digna, que vá acabar a sua carreira com vitória, com merecimento, não por coisas, mas por valores que são eternos. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um que vai assistir esse vídeo, que ele seja, Pai, um instrumento na vida deles. Eu te louvo e te agradeço e que essa palavra reverbere em nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vivam a palavra e viva pela palavra.